Bom, a gente está vendo no momento na novela sobre esquizofrenia. Eu queria saber se uma pessoa esquizofrênica, é isso? É perigosa? Também é uma pergunta que a gente tem que pensar com calma, até me coloco à disposição se as pessoas quiserem, né, entender melhor, né, mas assim, a esquizofrenia é uma doença, né, que entra nas chamadas psicoses, aonde o indivíduo também tem uma alteração da sua personalidade. É uma doença que em geral ela começa na adolescência, tem dois picos de acometimento, né, de começo, pode ser na adolescência ou na vida adulta, em torno dos 40 anos de idade, enfim. Onde a pessoa começa a ter então uma alteração de comportamento, que passa por um isolamento social, aquela pessoa que você olha e você percebe que parece que ela está desligada do mundo, né? Como se fosse, por exemplo, nas crianças, as pessoas conhecem mais a criança autista, né? Aquela criança que você olha está desligada, né? Então, o esquizofrênico ele tem um pouco disso, é uma pessoa que se desliga do contato com o mundo, na verdade, ela fica mais fechada para o mundo interno, para o pensamento interno, e ela vai construindo, de alguma forma, um mundo próprio. Então, a psicose esquizofrênica é isso. A pessoa, às vezes, tem esse isolamento do mundo social. Ela tem, às vezes, um pensamento e uma forma de se comunicar muito desorganizada, né? Então, ela fala, às vezes, que o pessoal fala, parece que não está falando coisa com coisa. É um pouco disso. A gente chama de desagregação, né? Mas a pessoa não consegue ter um pensamento que o outro entenda como lógico. Então, ela fala de um jeito muito confuso, muitas vezes. Também aparece os delírios e alucinações, né, que você estava falando um pouco aí da questão, a gente até conversou um pouquinho, a questão da alucinação. Delírio, a pessoa começa a ter uma ideia e crença em algumas coisas. Por exemplo, ela acha que as pessoas estão perseguindo, ela acha que ela veio de um outro planeta, ou então coisas mais do dia a dia. Mas estou querendo focar o exemplo da perseguição, que a gente chama de esquizofrenia paranoide, né, que as pessoas se sentem perseguidas. E muitas vezes até faz lógica quando ela fala daquela perseguição, né? Mas você vai vendo às vezes com família, o dia a dia, que não é uma perseguição do jeito que a pessoa acredita, mas ela acredita. Então, em relação à violência, não é a maioria dos esquizofrênicos que tem um comportamento violento. Não é verdade, não é a maioria. Mas, dependendo do caso, por exemplo, pacientes que às vezes têm alucinações que são persecutórias, que se sentem perseguidos, que estão vivenciando algum tipo de alucinação ou delírio da ordem da violência, muitas vezes sim, esse paciente, ele acredita que está sendo agredido ou que está numa situação de violência e meio que ele reage a esta situação sim. Às vezes você vê alguém, né, no quadro esquizofrênico que está gritando, que está brigando com alguém, a impressão que ele está brigando com a gente, e às vezes não é com a gente, é com essa alucinação, às vezes, ou delírio, como exemplo. Que são poucos os casos da maioria, tá? A maioria não é isso. Você tem casos de pessoas que em crise, elas ficam catatônicas, elas não se mexem, pessoas que ficam deprimidas, pessoas que ficam mais isoladas. Alguns casos podem ficar assim agitados, agressivos, verbalmente. Poucos, né, que você citou a questão da novela lá, poucos são aqueles que de fato vão estruturar um comportamento agressivo contra o outro. Mas até para isso, acho que tem que ter um histórico de como é que é a pessoa na história da doença dela, como é que é o histórico da pessoa como um todo, como é que ela era nas crises anteriores, se ela faz tratamento ou não faz tratamento, porque a pessoa com tratamento, o risco de crise é muito menor, de agressividade também. Por isso que precisa se tratar, na verdade, que é uma doença crônica que precisa de tratamento para o resto da vida, né?